Cumprimento a todos os amigos e irmãos ouvintes na paz do Senhor. Aqui iremos refletir, ouvintes amados, em um texto bíblico, Cartas aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 ao 5, que fala a respeito acerca da natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fato que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Graças a Deus, pela essa palavra. Somos gratos a Deus, por Deus nos dar entendimento de estar meditando, nessas palavras. Desde já agradeço a Deus por tudo e quero cumprimentar aqui o nosso professor, escritor Gilcimar Silva, Tive o prazer e a honra de ser aluno, da Escola Bíblica Dominical, que o mesmo ensinava a classe com comentário bíblico muito robusto dentro da palavra de Deus para o nosso entendimento espiritual. E aqui, irmão, ouvintes, o texto, carta aos Hebreus, uma carta anônima, foi escrita anônima, não tem especificando, o autor, o escritor, Mas segundo os estudiosos, baseado em algum texto da carta aos Hebreus, entende-se que foi Paulo, Paulo que escreveu esta carta, Mas como não especifica, então iremos tratar o autor, O autor aqui, ele extrai, a fé é exemplo do Antigo Testamento, e os primeiros heróis, É tido, como podemos falar que esse texto é a galeria dos heróis da fé, Porque o autor aqui, ele descreve, no mesmo capítulo, versículo 32, ele descreve, essas palavras que muitos nos chamam a atenção, Que ele vai dizer: em que mais direi? Interrogação. Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão e de Jefté, e de Davi e de Samuel e dos profetas, Vejamos que o autor aqui, ele declara muito bem, Se ele fosse descrever todos aqueles que é citado biblicamente na fé, faltaria tempo, para ele descrever quantos foram exemplos de fé, E faço dele as minhas palavras, faltaria-me tempo também para falar de todos eles, que foram os exemplos de fé, no Antigo, no Antigo Testamento, todos os profetas, que já não existem no meio de nós, E podemos levar em consideração que a palavra fé
no meu entendimento, é a menor palavra bíblica, né? Considerando a palavra, né? Não o nome próprio, mas a palavra fé, creio eu que seja a menor, né? Uma das menores palavras bíblicas, né? E a palavra fé, irmão, ela tem um poder imenso, né? Porque a fé, devido ao tamanho da palavra fé, ela sendo posta em ação, ela faz algo grande acontecer, né? Porque é por meio da fé em Jesus Cristo que obtemos vitória, né? E é por meio da fé em Jesus Cristo que um dia veremos a Deus, né? Então é para quem tem fé, né? Porque no início do capítulo 11 vai nos dizer, né, irmão? A própria palavra ela já fala, né? Ela já fala de maneira sabiamente para que nós possamos entender, né? Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fato que não se vê. Veja que pela fé veremos a Deus. Nós não temos estrutura para ver nosso Deus, porque temos um corpo corruptível, né? Mas a Bíblia vai dizer que haverá um dia, um grande dia, né? E seremos, né, transformados com um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo, né? Então neste dia, né, estaremos prontos para ver o nosso Deus, né? Aquele tanto nós almeja ver um dia, né? Desse corpo corruptível, desse corpo pecaminoso, não temos condições nenhuma humana de ver a Deus, né? Por isso que cremos no Deus que aos nossos olhos humanos é invisível, né? Mas pela fé um dia veremos o Deus em nossa frente, há de ser notório aos nossos olhos, transformado por Deus, por meio de Jesus Cristo. E quando venhamos falar de fé, logo vem, né, o exemplo, né, do patriarca Abraão, né? Não tem como não falar de fé, não falar do patriarca Abraão, né? Que no livro de Gênesis capítulo 12 fala acerca, né, do chamado de Abraão, né? A obediência e a fé de Abraão a Deus, né? Deus chama Abraão para que Abraão saia do meio da sua parentela, né? E Abraão, por fé, ele sai rumo a Canaã, mas sem saber aonde ele ia definitivamente alargar suas tendas, né? E por fé Abraão percorre, né? Abraão passa a percorrer por várias cidades, né? Então vejamos que por fé Abraão sai e obedece à voz de Deus, né? E por fé, pela mesma fé, Abraão, no capítulo 22 de Gênesis, Abraão é provado por Deus, né? Porque quando pensamos em fé, pensamos só em algo para nós recebermos, né? Pensamos em ter nosso carro próprio, por fé. Pensamos em ter a nossa casa própria, por fé. Por fé, queremos ter um nível superior, queremos passar no vestibular, tudo por fé, né? Mas no capítulo 11 aos Hebreus, carta aos Hebreus, do versículo 2 por diante, do versículo, podemos conferir aqui, o versículo 4, né? Vai dizer que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus. Quanto às suas ofertas, por meio dela
também mesmo depois de morto ainda fala. Vejamos, né? Podemos entender aqui que Abel foi o primeiro homem de fé, extraído, né, no Antigo Testamento, extraído dos mártires da fé. Veja que o primeiro homem da fé, ele, de exemplo de fé, a fé dele, para ele obter vitória, ele primeiro doou, né? Veja que ele deu o melhor da sua oferta em sacrifício, né? Porque é pela fé que nós amamos ao próximo, é pela fé que nós ajudamos ao próximo, é pela fé que faremos coisas que não existem aos nossos olhos, que não é visível, melhor dizendo, né? Que não é visível aos nossos olhos, mas pela fé nós conseguimos fazer o bem, pela fé conseguimos amar o próximo, e pela fé que é extraído a esses heróis, né? Esses heróis da fé, porque se estudarmos essa carta aos Hebreus, vamos ver, né? Muitos perderam até a sua vida por fé, né? Por fé. Muitos foram decapitados, o apóstolo Paulo mesmo foi decapitado, o profeta Isaías cerrado ao meio, mas mesmo assim eles obtiveram a fé, né? Então, muitos deles, né, por fé, não herdaram a Canaã, né? Mas mesmo a Bíblia fala aqui no capítulo, no versículo 4, que mesmo depois de morto, a fé de Abel ainda fala, né? E essa fé é que nós carregamos, né? Porque se não tivermos fé nesse mundo, principalmente nesse período que estamos vivendo, em meio às tribulações do mundo, se não tivermos fé, não vamos até o fim, né? Não vamos obter vitória, né? Porque muitos que não têm fé desistem, né? A Bíblia aqui também fala, nesse mesmo capítulo, fala de muitos, né? Muitos exemplos de fé, né? Fala dos patriarcas, fala de Noé, fala de Abraão, fala também de Moisés, né? Vejamos que por fé foi que Israel passou o Mar Vermelho a pé enxuto, né? Vejamos que Faraó vem atrás, Israel no meio e adiante o mar, né? O mar. O que significa o mar hoje, trazendo para os nossos dias, né? As coisas impossíveis aos nossos olhos, né? Impossível aos olhos dos israelitas aquele mar se abrir, né? E se tornar duas paredes, né? E ao meio o caminho seco, e Israel passa as pés enxutos, né? Então, pela fé, os israelitas passaram pelo Mar Vermelho a pés enxutos, né? E chegando do outro lado, vem Faraó e seus cavaleiros, né? E o povo de Deus do outro lado obtiveram vitória, e todo o seu exército de Faraó pereceram naquele mar, né? E por fé, a profetisa Miriam cantou e dançou, né? Só o Senhor é Deus, né? Então, meus amados ouvintes, meus amados irmãos, é momento de a gente exercer a fé. Porque se a gente não viver por fé, a gente não vai obter vitória. Porque depois das muralhas é que tem vitória. Josué, ele foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés. Depois que Moisés faleceu, Josué é escolhido, né,
para ser corajoso, ser forte e ser corajoso, né? Porque liderar um grupo é difícil, liderar uma casa, uma empresa, não é fácil, né? E liderar uma nação é muito mais difícil ainda, né? E vejamos que por fé foi que os muros de Jericó, as muralhas de Jericó vieram abaixo, né? Vejamos que Josué fica de frente a Jericó, né? E ali o Senhor diz a Josué, né? Que somente obedeça, né? Ao Senhor, e tudo que o Senhor dissera, Josué, por fé, obedece, né? E vejamos que por fé foi que aquelas muralhas vieram ao chão, né? Então não é diferente para nós nos dias de hoje. Vivemos em momentos em que a população, o ser humano, prefere obter mais fé na criatura do que no Criador, né? Porque muitas vezes até no meio cristão, há uma preocupação, né, em receber profecias, em buscar profecias, mas a maior profecia é esta palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, né? Esta é a maior profecia de todos os tempos. Não houve profecia e não haverá profecia maior do que a palavra de Deus, que é o próprio Deus falando para o mundo. E por fé, muitas vezes, o ser humano, ele tem fé no próprio ser humano mortal quanto ele, né? Prefere-se hoje acreditar muito na ciência, acreditar muito na tecnologia. É necessário, né, que exista tudo isto, né? Porque Deus é o professor da ciência, né? Toda ciência, toda sabedoria é dada por Deus, né? Mas a fé em Deus, irmão, ela vai além do que a gente possa ver, né? Porque o que a gente muitas vezes hoje se baseia é em algo que a gente pode ver, né? E pode sentir, né? Por estudos, por pesquisa humana, muitas vezes é notório aos nossos olhos, né? E muitas vezes a gente deposita toda a confiança e fé, algo notório, né? Mas a fé aqui que nos relata aqui é que a gente temos que ter fé no invisível, uma coisa que não é possível ver aos nossos olhos, mas por fé há de se tornar notório, né? Então, por fé é que um dia iremos ser transformados com um corpo glorioso, semelhante ao de Cristo. E por fé, o intermédio de Jesus Cristo é que um dia veremos a Deus. Então, o que é invisível aos nossos olhos, por fé, é que veremos se tornar notório aos nossos olhos. Então, aqui eu deixo essa reflexão para que nós possamos cada dia mais ter fé na palavra de Deus. E é por meio dela que nós veremos a Deus um dia. Graça e paz, e Deus abençoe a todos.